A morte de Prigozhin, um dos responsáveis pela criação do Grupo Wagner, uma empresa militar privada com grande atuação na guerra da Ucrânia, principalmente em ataques realizados contra as principais cidades ucranianas, incluindo a capital federal Kiev. É importante ressaltar que Prigozhin, o dono dessa empresa, e o presidente Vladimir Putin, da Rússia, tinham um contato direto, inclusive uma amizade bastante grande. O Prigozhin trabalhava diretamente na sede administrativa do governo russo, que é o Kremlin. No entanto, nos últimos meses, houve algumas distensões, alguns entraves entre os dois membros dessa trajetória contra a Ucrânia. Prigozhin gostaria de mudar a rota do Grupo Wagner e atender a demandas do continente africano, onde está havendo uma série de conflitos internacionais, inclusive guerras civis, que se tornam cada dia mais sangrentas e que ofereceriam vantagens econômicas de atuação para o Grupo Wagner. No entanto, houve a discordância por parte do presidente Putin, que gostaria que o Wagner continuasse ali empreendendo ataques contra a Ucrânia, principalmente porque o Estado russo ele injetou bastante recursos, muitos investimentos, na execução dessas tarefas por essa empresa militar privada. O Prigozhin, no entanto, lidera uma espécie de motim que contestava a autoridade e a liderança de Putin na guerra, caminhando com seus exércitos a 200 quilômetros da cidade de Moscou. No entanto, antes que eles chegassem à capital russa, houve a intervenção do presidente da Bielorrússia, também um grande aliado do presidente Vladimir Putin, o presidente Lukashenko, que ofereceu ao Prigozhin asilo no seu país para que não houvesse um embate direto entre essas duas forças militares, o que seria um embate bastante sangrento, com muitas mortes, muito provavelmente. Diante desse asilo que foi oferecido para o Prigozhin, ele ficou um tempo na Bielorrússia, mas logo empreendeu uma nova trajetória. Ele levaria os grupos mercenários para atuação no continente africano. Entretanto, antes mesmo da sua modificação de campo, da sua modificação de rotas para a África, o Prigozhin estava num voo dentro propriamente do território russo e o seu avião caiu. Houve uma explosão que vitimou 10 pessoas que estavam nesse voo, inclusive o próprio Prigozhin. Não há ainda nenhum tipo de investigação concluída para tentar justificar ou explicar os motivos pelos quais o avião chegou nessa situação, mas há algumas hipóteses aventadas que indicam, inclusive, a participação, ainda que indireta, do próprio presidente Vladimir Putin na morte do Prigozhin. O presidente Vladimir Putin, em diversas ocasiões, demonstrou sua insatisfação com a conduta de Prigozhin, inclusive chamou publicamente o líder do Grupo Wagner de traidor da pátria russa e ameaçou em diversas ocasiões que isso não ficaria da forma como estava. É tradição na Rússia, e a gente viu isso em diversas ocasiões, que aquelas pessoas que se contrapõem aos desejos do presidente russo, haja vista que o país é uma autocracia, acabam sendo perseguidos, presos ou até mortos. Então não há nenhum tipo de comprovação ainda que envolva o presidente Putin nessa consideração, mas há uma clara modificação importante nos trajetos, na dinâmica da guerra da Ucrânia, porque o presidente Putin, nesse momento, ele tem a observação de que um dos lados que contestava o seu poder foi totalmente eliminado, o que fortalece a sua imagem nesse pleito e que o prepara para manter esses ataques contra a Ucrânia. A guerra da Ucrânia já dura mais de 1 ano e meio e não há cenários que nós possamos indicar de um término razoável para os próximos meses. Os ataques têm sido bastante constantes e mesmo com a participação indireta das potências militares do Ocidente, a Ucrânia ainda permanece com uma desvantagem bastante considerável. É importante considerar também que desde 2014 a Rússia tem expandido seu território sobre a Ucrânia com a conquista da península da Crimeia, lá em 2014, e agora recentemente com a invasão de Donbás, uma região mais a leste da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky apresenta as suas preocupações nesse momento com a morte do Prigozhin, que embora tenha atacado o seu país, era nesse momento um adversário considerável do presidente Putin, e a comunidade internacional se sensibiliza para esse momento. O próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma declaração pública dizendo que não há surpresa na morte do Prigozhin, uma vez que ele ousou ir contra as ordens, ir contra os interesses do presidente Vladimir Putin. Nós estaremos atentos e sensíveis para os próximos passos e muito provavelmente nas próximas horas, nos próximos dias, nós teremos desdobramentos importantes para falar acerca daquilo que será o desdobramento da morte desse importante ator da guerra da Ucrânia.